Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas à semana 6 da nossa disciplina. Nessa semana nós vamos tratar do currículo praticado e suas relações com a prática docente e com as articulações aí com as tecnologias, que é o nosso eixo condutor. Espero que vocês gostem. Estamos começando essa primeira videoaula com os objetivos de apresentar para vocês a importância de que vocês levem para a prática a necessidade do reconhecimento das concepções de currículo, entendendo a complexidade do significado desse termo, né? Será que currículo é meramente um conjunto de prescrições, de técnicas, de listas de conhecimentos, né? O que é o currículo? Importante refletir sobre isso. Como que nós podemos relacionar essas concepções de currículo com a prática docente? Será que é importante você, no seu dia a dia, pensar e estabelecer essas relações? Como identificar e promover, né, a integração das tecnologias no currículo praticado? E essa é uma diferenciação importante, né, do currículo praticado, não do currículo prescrito. Então, espero que vocês gostem e aproveitem os recursos, não só as videoaulas, mas os materiais disponibilizados para aprofundar e atingir aí esses objetivos. Então, começamos, assim como nas outras semanas, com algumas reflexões. O que é uma concepção de currículo? O que ela traz, né? O que ela traz em si, né? Ela revela o quê? Ela revela uma concepção de homem, ela revela uma concepção de sociedade, uma concepção do que é ser professor, do que é ser aluno, do que é o conhecimento. Então, por trás, né, de uma concepção de currículo, tem muita coisa envolvida. Será que vocês entendem e reconhecem no seu contexto essas concepções? O que essas concepções implicam, pensando aí na integração com as tecnologias? Como articular as tecnologias no currículo? Será que vocês conseguem identificar se há ou se não há essa integração no currículo que vocês vivenciam no cotidiano? Qual é o papel do professor? Como que vocês se veem no papel atribuído ao currículo onde vocês estão? O que seria inovar? E aí, trazendo de novo para esse contexto maior da especialização, né? Afinal, vocês vão ser especialistas nessa área. O que seria inovar no currículo? Com essas reflexões, é importante trazer para vocês, sim, algumas conceituações. O currículo, ele associa-se, nesse sentido, a um conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Então, o currículo não se detém a uma lista de conhecimentos escolares, mas inclui toda a arquitetura escolar, o tempo, a organização, os procedimentos, as concepções implícitas e eu diria até explícitas na linguagem, na abordagem, nos materiais didáticos escolhidos. Então, o currículo, ele se expressa em toda a comunidade escolar. Em cada manifestação, há uma manifestação de currículo. E essas imagens, né, do Frato vão estar nos nossos slides para ilustrar também esse movimento do que é o currículo. Além disso, vale destacar, segundo Macedo, 2020, que o currículo precisa estar ancorado com a ética, estética, cultura e história de todos os povos de uma dada sociedade. É o nosso compromisso, né? O compromisso com a transmissão do conhecimento. Essa transmissão e perpetuação da cultura passa pela concepção de currículo. Em geral, na história autoritária dos currículos, fazer currículo para o outro, sem o outro, resvala sempre em fazer o currículo contra o outro. Vejam só que citação interessante. Como que vocês se veem diante dessa situação? Será que é possível romper com esse tipo de constatação? É um pouco desse nosso olhar, né? Dessa nossa
perspectiva que nós gostaríamos que vocês tivessem aqui nessa semana. Então, o currículo tem que ser entendido por todos nós. Todos nós, professores, somos curriculistas. Portanto, a nossa responsabilidade é imensa. Como o currículo é sim uma construção social, a nossa escolha pedagógica, as nossas práticas pedagógicas, elas podem estar de acordo com essa perspectiva e podem expressar essa mediação que eu trouxe para vocês, que pode ser uma mediação transformadora. E isso precisa ser muito bem analisado e amparado no coletivo das unidades escolares. Então, muito mais do que um documento norteador, geral, nacional, a gente precisa transpor essa discussão para as nossas realidades de atuação. E aí, para colocar mais lenha na fogueira, mais alguns questionamentos. Os nossos alunos, né, os nossos estudantes, eles se enxergam, será, no currículo praticado? Como que eles se veem? Será que eles se veem com exaltação? Eles enxergam o protagonismo que é tão dito aí em vários documentos oficiais, né? A literatura mesmo da área preconiza tanto, né, o estudante como centro do processo. Será que eles se enxergam, né? E de novo o Frato nessa ilustração para nos mobilizar. A comunidade escolar, ela é ouvida e contemplada no currículo do lugar que vocês estão. Os espaços externos, instituições que ao redor das comunidades, elas ampliam, né? Elas estão ali para ampliar a linguagem e as principais invenções humanas, elas são consideradas e incorporadas no currículo praticado. O currículo praticado ele deve, né, considerar todas essas manifestações. Como que vocês enxergam esses questionamentos no dia a dia de vocês? E aí, voltamos, né, para a centralidade da nossa disciplina. Como que vocês enxergam as articulações entre prática, cybercultura e currículo? Como que vocês veem isso, né? A cultura que emerge desse meio digital em que estamos inseridos, ela está no currículo? Será que vocês enxergam pela postura de vocês, frente às tecnologias, essa parte integrante do currículo? Como que essa sociedade, né, hiperconectada e dinâmica, ela se conecta às demandas do currículo, né? Todos esses questionamentos e reflexões compõem essa nossa semana. Então, é muito importante que vocês externalizem, né, o quanto essa videoaula mobilizou vocês a pensarem sobre esses pontos. E continuando, nesses questionamentos, é importante um olhar para vocês. Há um investimento onde vocês estão na formação continuada? Como que vocês avaliam o aprimoramento das competências digitais? Essa é uma discussão importante, porque as demandas cotidianas estão presentes. Como que vocês se autoanalisam frente a essas demandas? As demandas do letramento digital, que propõem, né, essas vivências de metodologias, né, que contemplem aí as tecnologias. Como que isso é feito na realidade de vocês? É importante destacar esses princípios, né, de que a inovação propõe a vivência de metodologias de aula que não repitam o uso das tecnologias como se a gente estivesse fazendo apenas uma transposição para uma ferramenta tecnológica daquilo que a gente fazia com lápis e papel. Como que vocês veem isso, né? Será que eu uso uma tecnologia apenas como reprodução? Essa é uma reflexão importante. E isso sim, né? Pensar esse lugar. Como que a gente considera o lugar da tecnologia no currículo? Para além dessas discussões meramente prescritivas. Há um posicionamento do estudante ativo que analisa, interage com a tecnologia, de fato, como um produtor de conhecimento? É isso, são esses os pontos importantes dessa semana. E aí, trago para vocês, já caminhando, né, para o final da nossa videoaula, algumas ações possíveis para se incluir no currículo
às tecnologias. E trago para vocês uma citação novamente do Nova, de 2020, que diz que a escola pública não pode se ausentar e negar a continuidade dos esforços educacionais, mesmo em tempos complexos, e reconhece, né, o valor dos saberes docentes para serem compartilhados, valorizados e transformadores do cotidiano escolar. Então é isso, pessoal. Vocês têm que procurar, nas realidades de vocês, entendendo as adversidades, a entender como se fazer essa integração de tecnologia com o currículo a partir daquilo que é possível, né? Nós falamos muito disso na semana anterior. E aí, nesse sentido, essa citação do Gimeno Sacristã é bastante relevante. Em educação, não existe um saber fazer desligado de implicações de valor, de consequências sociais, de pressupostos sobre o funcionamento dos seres humanos, individualmente ou em grupos, de opções epistemológicas acerca do conhecimento que se transmite. A prática transmite a teoria que fundamenta os pressupostos da ação. Então, pessoal, esse é o recado. Vamos pensar nas articulações teoria e prática que vocês estão vivenciando nesse curso, nessa disciplina. E algumas reflexões finais trazem, né, como sempre, um convite à investigação, né, a essa postura de vocês enquanto professores investigadores. Como inovar na educação a partir da proposição de práticas em que as tecnologias ajudem a produzir outros currículos, né? Currículos em que professores e estudantes aprendam em ambientes que são digitais e ambientes que são analógicos, simuladores, aplicativos, jogos, em que os conceitos são outros quando explorados em ambientes digitais. É esse o nosso convite. Eu espero que vocês se sintam bastante motivados, assim como nós, a explorar essa possibilidade de investigação no contexto de vocês. Um abraço e até breve.